a Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo a carta de Paulo a Tito. Hoje e provavelmente no domingo, nós iremos estudar essa carta. E o título da nossa mensagem, tanto hoje quanto no domingo, colocando em ordem a Igreja de Deus. Eu creio que de tempos em tempos o Senhor Jesus nos move a tratarmos de assuntos como esses, para que possamos nos analisar enquanto congregação local, se de fato temos exercido o ministério que testifica acerca da nossa eleição e salvação. A carta de Paulo a Tito é uma das 3 cartas pastorais. Essa carta Paulo escreve muito provavelmente da região da Macedônia, na sua 4ª viagem missionária. Paulo havia sido preso primeiramente em Jerusalém, conduzido até Roma. Tudo isso está descrito no livro de Atos. E na sua primeira prisão, Paulo foi solto e viajou ainda, cumprindo o seu propósito missionário, quando então, na época já do imperador Nero, ele é preso, não agora numa prisão religiosa, mas numa prisão de contexto penal, pois Paulo estava sendo acusado de terrorismo, de colocar fogo, de ter planejado o incêndio de Roma. Paulo é preso e então, nessa sua segunda prisão, ele é martirizado. Mas essa carta de Paulo a Tito, ele escreve muito provavelmente nesse interregno, nesse intervalo de tempo entre a sua primeira e a segunda prisão. Paulo escreve por volta do ano, entre o ano 62 e 64, e ele agora está continuando a sua viagem missionária. Ele passa por essa ilha chamada Creta, uma ilha muito grande, que tem dezenas de cidades, e ele deixa lá um cooperador que aparece, que tem o seu nome mencionado 13 vezes nas cartas paulinas, que é Tito. E ele deixa Tito em Creta para que ele colocasse em ordem a igreja, pois nós aprendemos na prática e aprendemos também na Bíblia principalmente que toda a igreja ela é nova, toda a igreja ela é plantada e ela tem uma geração que precisa amadurecer e dar os seus frutos, independente da instituição religiosa tal ou tal ter tantos e tantos anos, mas a congregação local ela sempre está precisando amadurecer os seus membros para que esses possam dar os frutos respectivos. E temos muito a aprender nessa carta em relação a isso. Nós que somos uma congregação nova e que por conta disso temos sofrido muitos problemas comuns do cristianismo, mas que devem ser tratados com seriedade para que eles não venham a dar problemas maiores ainda. Então aqui, quando Paulo escreve essa carta a Tito, ele logo no começo ele já menciona qual o propósito. Ele deixa ele deixa Tito. No versículo 5, a título de introdução ainda, Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então é isso que nós estamos querendo aprender no estudo dessa carta. O que significa colocar em ordem as coisas restantes? Então isso é uma igreja fundada no verdadeiro evangelho, mas que possuíam aspectos que precisavam ainda ser lapidados, precisavam ainda ser tratados, e tratados com seriedade, pois se assim não fossem, poderiam causar dano num futuro bem próximo.
na congregação local. Aqui nessa carta também nós aprendemos o contexto de congregação local. A igreja de Cristo, ela é formada por congregações locais. Essas ideias de igrejas imensas, ela não segue o pensamento do Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos congregações locais que têm uma forma simples, mas uma forma eficaz do ponto de vista espiritual de se fazer as coisas. Totalmente diferente da visão empresarial que muitos têm de igreja. Igreja não é uma empresa. Nunca foi e nunca será. Pois a igreja é a única instituição, por assim dizer, daqui da terra que não pertence à terra. E é um grande desserviço quando nós tentamos fazer da igreja uma instituição terrena. Nós estamos então tirando o seu poder, que é justamente essa ligação direta que tem com o céu, a igreja de Cristo. Dito essas coisas, eu gostaria de fazer logo o estudo. Eu vou fazer com vocês, possível, eu vou estudar toda essa carta. Eu creio que nós iremos conseguir fazer isso hoje no domingo. Eu quero fazer o estudo, pelo menos metade, ou o primeiro capítulo, na noite de hoje, e o restante nós meditaremos no domingo, se assim Deus o permitir. Porque muitos são os nossos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, e graças a Deus por isso. Amém? Amém. Então, nós vamos estudar a carta de Tito, e há um propósito específico. Essa é uma mensagem direta a cada um de nós, a começar de mim. Nós estamos tratando de assuntos práticos de uma igreja local. Então, se por acaso você sentir que a mensagem foi direcionada a você, ela foi mesmo. Se é que você se considera como parte integrante de uma igreja local. Amém? Então, como começa a carta? A carta começa com o autor dela, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui como um servo de Deus, como devemos todos nós ser. Servo de Deus. Paulo, Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, todos vocês sabem, significa emissário, embaixador. Apesar de nós todos sabermos que não existem apóstolos nos nossos dias, do ponto de vista comparativo em relação aos 12 apóstolos e posteriormente ao apóstolo Paulo, mas todos nós somos embaixadores de Cristo, pelo menos deveríamos ser. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, como foram os 12 apóstolos e depois o apóstolo Paulo. Também nós devemos seguir nessa mesma direção, de sermos a luz do mundo e o sal da terra. Como isso acontece? Quando levamos o Evangelho e vivemos o Evangelho. Nessa carta nós vamos aprender como é importante colocar em prática aquilo que muitas vezes aprendemos na teoria. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus escolheu o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o motivo de por que Paulo, mas nós sabemos o motivo no sentido do que Paulo deveria fazer enquanto eleito do Senhor. E aqui na carta está descrito dessa forma. O apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Perceba, nós não estamos aqui para converter o mundo inteiro. Não estamos aqui para fazer desse bairro Alto das Pombas, ou da cidade de Salvador, ou do estado da Bahia, ou do país Brasil, ou do mundo um lugar melhor. Nós não estamos aqui para isso. Até porque isso não seria possível, isso seria contraditório à nossa própria fé. Nós estamos aqui para passar uma mensagem
que ela vai ser recepcionada pelos ouvintes de duas formas: como cheiro de vida, aroma de vida para alguns e aroma de morte para outros. Ela vai ser recebida pelos eleitos de Deus, como se o próprio Jesus falasse pelo nosso intermédio, chamando esses para perto dele, de maneira que haja um só rebanho e um só pastor, como já aprendemos. É assim que promovemos a fé. Quando pregamos o Evangelho dentro da igreja ou fora da igreja, nós estamos promovendo a fé que é dos eleitos de Deus. E esse é o nosso propósito também como igreja, promover essa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, essa fé que é por meio dela que somos salvos. E o pleno conhecimento da verdade. Olhe como é perigoso um conhecimento parcial da verdade. Um conhecimento parcial da verdade inevitavelmente nos levará a tropeços. Nós precisamos ter um conhecimento pleno da verdade. Isso não significa que você tem que decorar a Bíblia, mas significa que você tem que conhecer qual é a mensagem de Cristo, do ponto de vista prático. Então, nós precisamos sim meditar e meditar, estudar e estudar, e cada vez mais fazer isso para que o nosso conhecimento seja pleno da verdade. Muitas pessoas têm procurado ajuda fora da Bíblia, como se a Bíblia não fosse suficiente para nos ajudar nos problemas diários. E essas pessoas fazem isso porque não conhecem a Bíblia, porque se conhecessem saberiam que a Bíblia fala de tudo aquilo que precisa ser conhecido por nós, para que venhamos viver uma vida para a glória de Deus em Cristo. Então, continuando o versículo 1, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Perceba, uma verdade prática. Por isso essas duas palavrinhas estão ligadas aqui no mesmo versículo, verdade e piedade. A piedade, do ponto de vista bíblico, significa a prática da fé. Viver a fé propriamente dita, isso é a piedade. Por isso nós sentimos essa falta hoje em dia de homens e mulheres piedosos. Vemos algumas pessoas que podem até ter conhecimento de Deus, outros podem até ter aparência de religiosidade, mas vemos muito pouco a piedade na igreja de Cristo. Falamos isso com tristeza e pesar. Versículo 2, na esperança da vida eterna. Qual é a esperança do cristão? Que o Brasil vai melhorar? Que o próximo presidente vai melhorar o Brasil? Que nossa situação financeira vai melhorar? Que quando a Covid de fato for erradicada, a nossa vida vai melhorar? Qual é a sua esperança? Que você vai ter um casamento feliz? Que os seus filhos vão te dar muita alegria? A sua esperança é essa? Se a sua esperança for essa, você vai se decepcionar. A nossa esperança, enquanto cristãos, ela está na vida eterna e somente nela. Pois a vida eterna e Cristo são sinônimos. Cristo é aquele que nos concede a vida eterna, como está escrito no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a vida. Ele não simplesmente nos dá a vida, Ele é a própria vida. E nós temos vida porque Ele está em nós. Mas como isso? Esse é o mistério. Por isso é tão poderoso. O cristão, ele jamais perde a salvação. Por quê? Porque Cristo está em nós. E essa é a esperança da glória. A nossa esperança de salvação está justamente pelo fato de Cristo não simplesmente ter nos salvado, mas Cristo morar em nós. Ele mora em nós, por meio do seu Santo Espírito. Por isso, no versículo 2, continuando, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Deus não pode mentir. Você sabia disso?
Então, quando ele escreve, por meio desse mesmo apóstolo, em 1 Coríntios 15:33, que as más companhias corrompem os bons costumes, Deus estava mentindo? Não, ele está falando a verdade. Mas é impressionante como cristãos, nós corremos o risco de sermos tentados a selecionar na Bíblia o que decidimos acreditar ou não. Isso é um grande perigo. Porque não acreditar em toda a Bíblia significa fazer Deus mentiroso. E a Bíblia diz o contrário, que seja um homem mentiroso, pois Deus é sempre verdadeiro. Cuidado, os alertas de Deus devem ser sempre levados a sério, porque eles irão acontecer exatamente como Deus falou. São muitos e muitos alertas que nós temos no Evangelho a respeito de como devemos viver e as consequências de não vivermos segundo a vontade de Cristo. Infelizmente, nem todos da igreja têm dado a mesma atenção, ou têm dado a atenção devida a esses alertas. Então se lembre, Deus não pode mentir. Quando Ele fala uma coisa, ela acontece. Ele prometeu antes dos tempos eternos a vida eterna para nós que somos os seus eleitos, e Ele não mente. Por isso que, mais uma vez, a salvação não se perde, porque a salvação nunca dependeu do homem. A salvação pertence ao Senhor. Ele escolhe pessoas para serem suas. Ele as resgata por meio do seu sangue, o sangue do seu Filho amado. E Ele os conduz aos portais eternos da Nova Jerusalém. Versículo 3, o apóstolo Paulo continua. Perceba, tudo isso aqui é a saudação de Paulo, mas olha que coisa bonita. A saudação de um crente é cheia de palavras acerca de Deus. Quem dera nos saudássemos assim. Versículo 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Olha a importância da pregação. A importância de congregar em uma igreja, de ser pastoreado, de dar atenção devida àquilo que do púlpito bíblico é propagado. Como eu disse a vocês, a mensagem de hoje é para nós. Para nós que estamos aqui. Todos que estamos aqui, fomos escolhidos para estarmos aqui e daremos conta de tudo que ouvimos. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala dele, como está falando de todos os pastores. Eles recebem, quando de fato são pastores bíblicos, eles recebem esse mandato da parte de Deus. Eu, particularmente, assim o recebi. Por isso faço o que faço, da maneira que faço. Porque há um mandato de Deus. E é esse mandato de Deus que faz com que a gente, muitas vezes, desagrade a pessoas que amamos. E desagradamos, muitas vezes, a nós mesmos. Porque há um mandato de Deus. Aquele que pode mandar, manda. E nós obedecemos e nos alegramos. Essa saudação, esse início da carta, o apóstolo Paulo agora diz o destinatário dela, a Tito. Como eu disse a vocês, Tito, esse homem de Deus, ele aparece diversas vezes no Novo Testamento como cooperador de Paulo. Sabemos dele é que, assim como Lucas, ele era gentio. Ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo. Ele vai aparecer na carta aos Gálatas e em outras cartas como cooperador do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo diz algo que ele fala também em relação a Timóteo, que é verdadeiro filho. Verdadeiro filho. Olha que coisa bonita. Como é importante na igreja a gente ter essa visão de família. Essa visão de fecundidade espiritual. É triste ouvir pessoas na igreja falando coisas como: pastor, eu me sinto tão sozinho,
ou sozinha. Como assim? Quantas pessoas precisam de ajuda? Você pode ser instrumento para fazer filhos e filhas na fé. Porque está perdendo tempo. A ideia de nos sentirmos sozinhos em muitos momentos é porque nós estamos vivendo de maneira mundana e não de maneira celestial como deveríamos. Existem pessoas que não podem ter filhos. Existem pessoas que não têm filhos por diversos motivos, mas filhos na fé é um imperativo. Todo cristão, ele vai dividir a sua fé com alguém, ele vai cuidar de alguém, assim como ele também foi cuidado por alguém. A igreja não surgiu com a gente. Ela tem 2000 anos. E a palavra que ouvimos hoje, ela foi passada de geração em geração até chegar a gente. Nas quintas-feiras, é o que tem acontecido, há um estudo bíblico para crianças que serão a próxima geração, se Jesus não voltar antes, irá nos seguir, nos suceder. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé. Olha como é importante você abandonar o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo. Ouvimos coisas como a minha família. Sim, eu sei que você tem uma família do ponto de vista sanguíneo, mas o Senhor Jesus nos mostrou que temos uma família também do ponto de vista espiritual e devemos cuidar dessa também. E em muitos momentos a Bíblia diz que essa é até mais importante do que a outra. Mais uma vez, concluindo esse prefácio, essa saudação, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Olha que coisa, a fé comum. Temos cada vez mais visto e ouvido essa anomalia de que a fé é algo subjetivo, que a fé ela é pessoal. Não, você acredita do seu jeito, eu acredito no meu. Vou dar um exemplo sem querer, irmãos, de forma alguma criar polêmica, mas eu quero dar um exemplo que para nós aqui que congregamos é algo pacífico. Não existem pastoras. O Senhor Jesus, quando organizou a sua igreja, ele não chamou mulheres para exercerem o ministério do pastoreio. Esse ministério é exclusivamente do sexo masculino. Mas temos visto essa anomalia crescendo e sendo aceita e sendo defendida nos nossos dias por conta de uma tentativa que o próprio mundo força a igreja, no sentido de que as mulheres têm direitos iguais a dos homens. A gente tem nada a ver com isso do ponto de vista fora da igreja. Do ponto de vista fora da igreja, você pode defender as suas teses. Mas do ponto de vista para dentro da igreja, o que vale é a Bíblia. Então, a mulher e o homem estão debaixo da mesma graça. Mas as funções, elas são bem específicas. Então é por isso que é importante a gente entender. Eu peguei isso só como exemplo. Podia falar de outros assuntos. A fé comum. Essa é a fé comum. Então, não, mas eu acredito que existe pastora. Então você tem que fazer uma nova Bíblia. Porque essa Bíblia que você carrega, ela não vai te ajudar a defender o seu argumento. Você vai precisar de uma nova. Porque essa Bíblia aqui, que você tem, ela diz de maneira muito clara que o Senhor não escolheu mulheres para o pastoreio. Então, a fé é comum. Os pontos centrais da Bíblia são claros. Sabemos que existem passagens da Bíblia de difícil interpretação, mas
a parte prática da Bíblia é claramente compreensível para que justamente possamos praticá-la. E aqui o apóstolo Paulo então continua, e a saudação comum é essa: graça e paz. Uma saudação que nós usamos principalmente nas nossas comunicações via WhatsApp. Graça e paz, irmãos! Né? Alguns só dizem paz, paz do Senhor. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo aqui é mais completo que a gente. Então ele diz de onde vem essa graça, de onde vem essa paz. Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui é a abertura da carta. O apóstolo Paulo agora vai começar a falar especificamente o propósito da carta. Versículo 5. Por esta causa, então agora começamos a ver o motivo de Paulo escrever essa carta e de Deus escolher que essa carta estivesse na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que muitas cartas foram escritas, mas nem todas elas foram selecionadas por Deus como palavra inspirada. A palavra inspirada de Deus são esses 66 livros que estão na sua Bíblia e na minha Bíblia. 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Essa é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o seu povo. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Perceba o contexto que nos aproxima dessa carta. Uma igreja que havia sido recém-plantada e que ainda precisava ser podada, precisava ainda ser supervisionada, por assim dizer, para evitar determinados erros comuns. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. E essa palavra ordem, ela é bastante significativa para nós, enquanto igreja. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que uma das marcas da verdadeira igreja, ou da igreja de Cristo, é a ordem e decência. E essa palavra ordem, mais especificamente o termo grego usado para ordem, é um termo militar, que significa organizar as coisas de uma maneira pré-definida. É isso que é pôr em ordem. Então, assim, não há nenhuma subjetividade aqui. Não é a ordem de fulano, a ordem de Beltrano. Não, é a ordem de Deus. A gente tem que colocar segundo a ordem de Deus. Ele organizou as coisas de uma forma, e nós devemos nos ordenar segundo a forma que ele pré-estabeleceu. As coisas restantes. O Evangelho havia sido pregado, Cristo havia sido pregado, essa igreja havia ouvido o verdadeiro Evangelho, Cristo e este crucificado. Eles haviam aprendido a verdade, mas eles precisavam amadurecer. Como isso acontece? Continuando o versículo 5. Bem como em cada cidade, como eu disse a vocês, a ilha de Creta era uma ilha muito grande. Segundo alguns historiadores, tinha mais de 100 cidades ou vilarejos nessa ilha, na época de Paulo. Então, a ordem para Tito é que de cidade em cidade ele organizasse as igrejas locais, como nós aqui, congregações locais. Cada cidade constituísse ou constituísses presbíteros. A palavra presbíteros é uma palavra, como nós vamos aprender no decorrer da carta. Presbítero, pastor e bispo, elas são sinônimos entre si. Não são cargos na igreja, não são cargos hierárquicos. Não, primeiro você se torna presbítero, depois você vira pastor, e aí quando você tem muitos e muitos anos, está bem famoso, aí você é bispo, e aí você lidera outros pastores. Não, não é o contexto.
O contexto aqui é presbítero, bispo e pastores falando de uma única pessoa. É o líder da igreja local, ou os líderes das igrejas locais. Então, era necessário que a igreja tivesse uma liderança bíblica. Alguns anos atrás, um pastor, quando foi questionado sobre a grande evasão de evangélicos da igreja, algo que a gente também vivencia nos nossos dias, pesquisas recentes dizem que a cada 10 pessoas que se batizam em uma igreja evangélica, 5 ou 6 se desviam, saem dela em menos de um ano. Então há uma grande evasão, isso não é novo, essas pesquisas são desde há muito tempo, desde que se faz pesquisas nesse respeito. E esse pastor, quando questionado, ele disse, olha, o problema não é quem entra e sai da igreja, o problema é o que entra e sai do púlpito. É o que sai daqui que tem problema. Porque as pessoas que entram e saem da igreja não é uma responsabilidade nossa, mas aquilo que é pregado do púlpito é uma responsabilidade nossa. Se somos cristãos, se somos de fato regenerados, se somos uma igreja bíblica, é necessário que haja uma liderança bíblica. Porque se há guias cegos, ele será seguido por cegos, e ambos, tanto os líderes cegos quanto os seguidores cegos, cairão no desfiladeiro. É o que Jesus ensina em relação aos fariseus e aqueles que os seguiam, e essa verdade continua valendo para aqueles que estão em falsas igrejas, seguindo um falso evangelho, e fazem isso por conta das suas concupiscências. Quem segue um falso mestre não é vítima, é corresponsável, porque aquele falso mestre é sustentado pelo falso crente. Então nós vemos uma corresponsabilidade nesse sentido da propagação de heresia. Por isso, cuidado. Cuidado quando você se silencia em relação ao erro doutrinário, porque aquele que se cala diante da mentira é porque não ama a verdade. Constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Olha que coisa, a ideia é que Paulo já havia se comunicado anteriormente contigo. Alguém que seja irrepreensível. Aqui nessa lista a gente vai perceber que essas características, elas não são, exaustivas, elas são exemplificativas. O que você está falando, pastor? Significa que essas características, elas são como que o esqueleto. Mas um líder cristão, um líder de uma igreja local, ele tem como paradigma, como referencial Cristo. Ele tem que seguir a Cristo. O próprio Paulo fala sobre isso quando escreve aos Coríntios, dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa lista aqui é uma lista só para que a gente possa ter uma noção do que significa ou do que é cobrado de um líder de uma igreja local, de uma liderança local. Mas ela não é exaustiva. Existem outras qualidades e deveres que não estão aqui, mas que necessariamente deverão ter. Por exemplo, aqui a gente não vai ver a palavra amor, mas a gente sabe que uma pessoa não pode ser líder de uma igreja local se ele não ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, uma pessoa pode ser líder de uma igreja local se não tem amor. Aqui não aparece, mas a gente sabe que tem que ter. Então, por isso que vocês fiquem situados. Há uma lista também, quando Paulo escreve a Timóteo, e aqui ele diz o seguinte: alguém que seja irrepreensível. A ideia de ser irrepreensível nada tem a ver com o que muitas vezes pensamos numa primeira leitura. Alguém perfeito. Se fosse assim, não existiam líderes, não existiriam líderes, porque ninguém é perfeito. Mas a ideia é pessoas que buscam viver uma vida de acordo com os padrões que a própria Bíblia impõe. E uma vez que eles erram, eles se arrependem, como foi o caso de Davi. Eles se arrependem, eles confessam, eles abandonam
e eles continuam a exercer o ministério que foram selecionados para isso, ou escolhidos por Deus para isso. Então, irrepreensível é alguém que não coloca a sujeira embaixo do tapete, mas que reconhece, fazendo o que está escrito em diversos textos sagrados: confessa e deixa. Ele confessa e deixa. Isso é ser irrepreensível. É a ideia de que se alguém disser para você: você fez isso, fiz mesmo, e me arrependo muito, ainda bem que Deus já me perdoou. Então é essa a ideia de irrepreensibilidade. Alguém que procura viver uma vida cada vez mais parecida com Cristo. E aqui ele vai falar a respeito da proibição à poligamia. Poligamia essa que foi praticada por muitos líderes do passado. Inclusive, alguns líderes evangélicos, se eu não me engano, o líder da igreja, dessa igreja dos mormons, ele se casou com várias mulheres, né? O islamismo, ele permite também, e era uma prática comum da época de Paulo, uma pessoa se casar com várias mulheres. Mas aqui a igreja, ela veda isso. Também do contrário, uma mulher se casar com mais de um marido, não pode. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. E a ideia aqui é justamente falando de algo muito parecido com o que a gente já estudou no livro de 1 Samuel, quando fala de Eli e seus dois filhos, Ofni e Finéias, que eles faziam coisas absurdas na igreja, e o pai, porque eram seus filhos, fazia vista grossa. Então o pastor não pode fazer isso. A disciplina tem que começar na casa. Então, não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. A gente já presenciou e tem virado, é algo assim absurdo, né? É algo absurdo, mas eu creio que muitos de vocês que já frequentaram outras igrejas já ouviram coisas como: a esposa de pastor, como é o nome? Pastora. Não. Como é o nome da esposa do pastor? É o nome dela. Não sei qual é. Depende do pastor e do nome da esposa. Então, e filho de pastor é pastor? Não. O filho de Moisés sucedeu ele? Não. Então a gente tem que tomar cuidado com determinadas... tem se tornado, e é uma coisa assim absurda, né? Nos nossos dias, uma espécie de... A igreja se torna uma espécie de empresa, de clã familiar, que é passado de pai para filho. Isso não existe. Né? O filho, a filha, vai ter que ter uma experiência com Deus, e todo um caminho há de ser percorrido. E se ele também foi chamado para o ministério, glória a Deus por isso, mas não pelo laço de consanguinidade, que não faz dele mais crente nem menos crente que ninguém na igreja. Cuidado com determinadas práticas comuns, evangélicas dos nossos dias, que não são bíblicas, mas que a gente vê tanto sendo praticado que parece que está na Bíblia. Não está. Aí talvez a pessoa diga: não, mas aqui no Antigo Testamento tinha a tribo de Levi, e aí era de família, era consanguíneo, isso mesmo. E agora nós estamos no Novo Testamento, e todos nós somos sacerdotes. Todos os crentes são sacerdotes de Deus. Então cuidado, para que você, justamente Paulo vai repreender isso. Quando você quer aplicar determinados conceitos do Antigo Testamento, sem prestar atenção na mensagem de Cristo. Nós já vimos que aquele que lê a lei de Moisés até hoje e não tem o entendimento correto de Cristo e do Evangelho, ainda está com seus olhos vendados. Mas quando eles são salvos por Cristo, então o véu é removido. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável, mais uma vez, características essenciais para uma liderança bíblica saudável. Porque é indispensável que o bispo seja
irrepreensível. Percebeu como o apóstolo Paulo não se preocupa em ser repetitivo? Porque a ideia é justamente dar ênfase. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. E mais uma vez aprendemos aqui que bispo e presbítero são sinônimos. Paulo está falando da mesma classe de pessoas. E ele usa essas duas palavras que hoje para muitos representa classes diferentes de pessoas, mas na Bíblia não. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. E a ideia de dispenseiro de Deus é um sinônimo de servo de Deus. Um servo que recebeu uma missão específica. É isso que é a ideia de dispenseiro. Seria um termo muito parecido com uma terminologia dos nossos dias, que é a palavra missionário. A palavra missionário, a gente aplica ela muito no contexto religioso, mas o missionário é aquela pessoa que recebeu uma missão e que ele tem que cumprir uma missão. E aqui o apóstolo Paulo está falando nesse sentido. Irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante. Então, não arrogante, não pode ser arrogante, não pode ter o nariz empinado, não pode se achar melhor do que os outros. Muito pelo contrário, nós já vimos que o cristão como um todo tem que ser humilde, ainda mais aquele que está na liderança. Não irascível. A palavra irascível é aquele que se ira facilmente. Então, tem que ser uma pessoa paciente, senão nunca vai conseguir fazer o que está escrito na carta a Timóteo, ensinando com toda longanimidade e doutrina. Como uma pessoa irascível vai ser longânimo? São palavras contraditórias entre si. Porque é indispensável que ele não pode ser irascível, não dado ao vinho. E essa discussão que perdura tanto tempo na igreja: pastor, pode beber ou não pode? Meu filho, você quer encher sua cara e quer uma desculpa para isso? Por que você quer beber? Não, pastor, porque de vez em quando eu chego em casa assim, sabe? E aí eu quero dar uma relaxada. Ah, então você quer consumir álcool para relaxar. Está vendo que isso não é Bíblia? Então, mas aí a pessoa vai dizer, mas lá na época de Jesus, irmão, na época de Jesus, se você quer uma conversa bem séria, na época de Jesus só tinha duas bebidas, água e vinho. Porque você não tinha geladeira, não tinha como você guardar o suco. Então como é que se guardava o suco de uva? Em forma de vinho. Tampava ele, e aquela fermentação era uma fermentação natural. Tanto que a fermentação, o teor alcoólico, por assim dizer, do vinho da época de Jesus, era extremamente inferior aos vinhos de hoje. Porque ali era uma forma de se guardar o suco de uva. E a bebida era essa: água e vinho. Acabou. Não tinha essas opções. Você quer refrigerante? Você quer água com gás ou sem? Quer um cafezinho? Com leite ou sem leite? Descafeinado? Aí a pessoa vem e diz: não, pastor, mas eu estou bebendo cerveja sem álcool. Tem problema? Isso é aparência de pecado. A pessoa que bebe cerveja sem álcool é uma pessoa que é viciada em cerveja e quer se desculpar dizendo é sem álcool. É igual os crentes que eu conheci há muitos anos atrás, que fazendo uma festa junina, e o título da festa era São João sem João. E aí eles faziam licores sem álcool e dançavam quadrilha. Então, o que eles querem? Eles querem ser igual ao mundo. Só que assim, eles querem ainda ser igual ao mundo, mas pelo menos com um selo gospel. Não existe isso. Luz e trevas, a diferença é total. Não tem nenhuma comunhão. Então, mais uma vez, pastor, mas na Bíblia não fala que é proibido beber vinho. Não fala. Mas na Bíblia fala que é proibido e que é pecado se embriagar. Então, assim, você quer se embriagar? Não. Então não beba. Não, mas eu vou tomar só uma tacinha. Então, meu filho, então já lhe expliquei. Se você quiser continuar com esse pensamento, é a seu próprio risco.
Então, continuando. O bispo, o líder, não dado ao vinho e nem violento. Não pode ser violento. Tudo, vou sair na mão. A pessoa não... Pastor, fulano não quer vir para a igreja. Não vai, dá um matalhão dele e traz. Não, meu filho, não é assim não. Como é que está desorganizando? Pega ela de pau. Bora, vai sair agora. Se o demônio não sair o coração, vai sair com ela de pau. Não, a gente não faz isso. Pelo menos não aqui nessa igreja, né? A gente sabe que em outras igrejas há práticas diabólicas nesse sentido, de uma violência aberta. A gente sabe de histórias de pastores que puxam, literalmente, que pegam arma de fogo contra outro pastor. Aqui na Bahia já teve esse problema, isso é até em jornal. Então, esse dito pastor não é pastor, ele é violento. Mas uma vez falar de novo desse líder evangélico dos nossos dias que defende o porte de arma e o uso. Eu não vou dizer que é Augusto Nicodemos, não me pergunte. Ele fala várias vezes que você, se alguém entrar em sua casa, no caso dele, né, ele dá um tiro para matar. Então esse homem, eu não enxergo ele como um líder evangélico, porque ele é violento. Violência não é só você dar um murro. Se dar um murro já é violência, mas se você dá um tiro. Não, mas um tiro não tem violência. A pessoa está lá embaixo, eu miro daqui e atiro. Oh, é sério. Você acha que uma pessoa que dá um tiro não é violenta? Não, pastor, violento é quando você assim sai na mão, dá um murro, sai se embolando com a pessoa, mas dá um tiro é coisa tranquila. É brincadeira, né? Então, pastores que andam armados, que andam com seguranças, no plural ainda, né? Armados, isso é absurdo. Essas pessoas não são líderes bíblicos. Elas podem ser até líderes, mas não são bíblicos. Eu não os reconheço assim, pois a Bíblia diz que não são. Se você reconhece, é a seu risco. Não arrogantes, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Se você quer ganhar dinheiro, trabalhe. Não, meu filho, quer ganhar dinheiro, se converta. Porque você tem que ser crente. E crente quer ter tesouro no céu, não é na terra. Quanto mais a gente ganhar aqui na terra, mais generoso a gente vai ser. E pé de meia. Meu filho, pé de meia é no céu. Você quer ter algum pé de meia? Guarde ele no céu. Porque se você tiver um pé de meia aqui na terra, daqui a pouco desaparece o pé e a meia. E o que estava dentro. E você lembra, antigamente tinha o costume, né, o povo antigo guardava o dinheiro embaixo do colchão. Os ladrões descobriram. A pessoa começou a guardar em cofres. Os ladrões descobriram. Né? Começaram a guardar nos bancos. Os ladrões descobriram e roubavam os bancos. Então cuidado, né? Cuidado quando você tiver o seu tesouro, porque Jesus já falou que aqui na terra os ladrões roubam mesmo. Misericórdia. Tem gente mesmo que já perdeu o celular várias vezes. Oh, Deus. Então cuidado. Tenha sempre o seu tesouro no céu. Aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Cuidado com essas pessoas que motivam você a ser ganancioso. Sabe, às vezes eu me pergunto, por que determinadas pessoas que se professam cristãs ficam tanto com... Ah, pastor, eu quero ter uma casa maior. É para receber os missionários de outros países? Não, pastor, é para eu me sentir melhor em casa. Oxe, sua casa não é no céu. Irmão, a gente, um lugar no chão para dormir, tá bom. Você nem tem colchão, se tiver colchão é glória a Deus, aleluia. Nossa casa é no céu, irmão, não é aqui na terra. Ah não, mas eu gosto da casa arrumadinha, pintadinha, limpadinha. Irmão, cuidado. O pessoal chama isso de toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Cuidado, irmãos. Cuidado com a ganância.
Amém. Ela entra na sua vida, você nem percebe. Eu creio, Jesus. Ah, não, mas eu quero só um pouco mais. Meu filho, essa expressão um pouco mais quer dizer que a ganância já entrou e que você não percebeu. É como, por exemplo, vamos falar numa linguagem que vai assustar todo mundo. O Covid. Você sabe o momento exato que você pegou o vírus? Não. Você teve contato com alguém que estava com o vírus, essa pessoa lhe passou e você não tem os sintomas imediatamente. Os sintomas vão aparecer de 24 horas a 48 horas. E você não sabe, onde foi que eu peguei? A ganância é assim. Ela entra na sua vida, quando você vê, você já está. Mas é só um pouco mais. Um pouco mais. É uma expressão muito perigosa para um crente. Principalmente para uma liderança bíblica. Nem cobiçoso, de torpe ganância. Versículo 8. Antes hospitaleiro. Porque uma pessoa hospitaleira não é só receber bem em casa não, meu filho. É tratar bem em qualquer lugar. Inclusive na igreja. Tratar bem as pessoas na igreja. Tratar bem as pessoas que estão nos visitando. Ah não, mas a pessoa é de uma falsa igreja, está aqui espionando. Meu filho, a nossa missão é tratar bem todo mundo, até os espiões. Quem sabe o espião não se arrepende e se torna um crente. Verdade. O apóstolo Paulo, quando chegou na cidade lá, ele sai de Jerusalém e vai para onde? Damasco. Ele chega lá em Damasco querendo fazer carinho nos crentes. Era isso mesmo? Ele saiu de Jerusalém com essa intenção. Ah, eu vou ver os crentes de Damasco e vou tratar eles com muito amor. É assim? Você já leu o livro de Atos? Como é que Paulo tratava os cristãos? Ele aprisionava. Quando eles eram assassinados, ele dava o seu voto. Não, merece morrer, é blasfemo, mata eles. E ele vai para Damasco, porque ele já tinha perseguido tantos crentes em Jerusalém que eles fugiram. E tinha Damasco, a cidade mais próxima, assim, a maior cidade mais próxima. E ele vai lá com cartas de autorização do Sinédrio para continuar a perseguição. E aí a gente já sabe de toda essa história. Paulo tem uma visão, fica cego, vai para casa. E quando chega lá, tem um senhor de uma igreja local que recebe uma missão que todos vocês aceitariam. Amém? O contexto seria mais ou menos assim. Olhe, o líder do Talibã está na cidade. E Deus mandou se evangelizar ele. Como é, pastor? É do Talibã. É aquele que o pessoal se explode. É aquele que mata os crentes afogando na piscina. Que mata os crentes com fogo. Que mata os crentes dando tiro na cabeça. Que mata os crentes decapitando. O líder desse povo está aqui na cidade. O senhor está dizendo para eu ir lá? Senhor, mandar outro, pai. Ainda não estou nesse nível, não. Então, a gente às vezes não tem noção do que está escrito lá em Atos. Paulo era um assassino. Ele era um perseguidor de crentes. E Ananias está lá orando, pensando que Jesus está dizendo: ô Ananias, sabe o da padaria da esquina? Evangeliza ele vai te dar pão. Não, meu filho, lá na rua direita, Paulo de Tarso. Evangelize ele. Ele está orando: Senhor, o senhor tem certeza? Olha, eu não quero dizer que o senhor está errado, mas esse Paulo de Tarso, segundo informações, ele perseguia a igreja lá de Jerusalém, matava o povo. O negócio esse camarada é complicado, Senhor. Mas ele foi lá, e a gente já sabe o que aconteceu. Então cuidado, irmão. Seja hospitaleiro, trate bem. É tão bonito. Quem já assistiu o filme Policarpo? Quem já assistiu o filme Policarpo mais de 50 vezes? Eu posso levantar a mão, porque eu já assisti mais de 50 vezes. Eu tenho ele baixado no celular. Vira e mexe, eu assisto. Policarpo, quando ele foi preso, né? Os guardas que foram prendê-lo, ele estava numa casa afastada da cidade. Quando ele foi, então, preso, ele pediu que as pessoas que estavam lá preparassem uma refeição para os guardas que iam levar ele para ser morto. Imagine. Você faria isso?
A pessoa vai lhe matar e você não vou preparar uma refeição, vocês estão com fome, né? Vocês estão um tempão aí me procurando para me matar. Você deve estar com fome, cansado. Descansa um pouquinho, eu não vou fugir. Faça uma comida bem saborosa para eles. E aí? Mas não foi isso que a Bíblia disse? Se seu inimigo tem fome, sem veneno. Porque tem que ler esse aviso. Rapaz, se eu fosse a cozinheira, eu botava veneno. Um sonífero. Para que eles guardam. Apagar e Policarpo. A esperteza do cão. E era o propósito de Deus, recolher Policarpo para a glória. Mas a esperteza não, bota um pouquinho aqui, né? E aí Policarpo. Amém? Aleluias! Não, irmão. Cuidado. O que vale para o mundo, não vale para a gente. Seja hospitaleiro, amigo do bem. Aquele que é amigo do bem é inimigo do mal, porque não tem neutralidade. Você não pode ser amigo do bem e fazer vista grossa para o mal. Não. Amigo do bem, uma pessoa que busca incentivar as pessoas a uma vida correta, não somente do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista prático, cotidiano. Continuando, sóbrio, a ideia de sobriedade aqui não fala somente no sentido de estar influenciado por álcool, entorpecentes, mas o sóbrio é aquela pessoa que não se deixa levar por paixões, por raiva, mas uma pessoa que sabe fazer a escolha certa. Por isso que muitas vezes os irmãos já sentiram isso na pele. Parece que o pastor é o quê? Insensível. A pessoa chega para o pastor chorando, gritando: "Ah, morrer! Ah, lá, lá!" Amém, irmão? Vamos orar. O pastor só falou isso. Que absurdo. Ele nem se desesperou. Ele nem arrancou o restante de cabelo que tinha. Ele nem gritou, ele deu outros pulinhos. Ele chorou. Pô, irmão, a gente não pode fazer isso. Tem que ter sobriedade. Como é que eu vou aconselhar uma pessoa que está passando por um momento difícil se eu me deixar levar pelas emoções? Cuidado. Justo. Uma pessoa que defende aquilo que é correto. Ele não tem partido. Ele sabe o que é justo, porque assim o Espírito Santo faz. Piedoso. Olha a palavra piedoso de novo. Piedoso aqui é a teologia, por assim dizer, não seria uma definição de piedade, a teologia na prática. Ou seja, é aquele que vive o que ensina. Como o apóstolo Paulo já havia falado de si mesmo, em 1 Coríntios 9, falamos recentemente: eu esmurro o meu próprio corpo para que eu não seja reprovado naquilo que eu ensinei a outros. Então aqui, isso é piedoso. Aquela pessoa que tem não somente o ensino correto, mas busca viver a vida correta. Que tenha domínio de si. Olhe como é importante para todo cristão, mais especificamente para aquele que tem essa função de liderança. Ele precisa ter domínio próprio. Então, ele precisa ter domínio próprio. Você já imaginou se dá domingo de manhã, dá 10 horas da manhã, o pastor não chegou? O que foi? Rapaz, o pastor deu uma cochilada, perdeu o horário. Pode não, irmão. O Espírito Santo me dá um choque. Uma água na minha cara. Me derruba na cama. Então, tem que ter domínio próprio. Domínio próprio em todos os sentidos. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, por que eu só não come? Ô, meu filho, você acha que eu não como? Você já olhou direitinho pro meu corpo? Eu tenho uma aparência física de quem não se alimenta. Eu tenho uma aparência física de alguém desnutrido. Então assim, eu como, mas tem um momento certo de comer. Pode não ser certo segundo um nutricionista. Então, quando eu chego em casa e acabei com os meus afazeres
espirituais, no sentido pastoral, e aí tem um momento, eu vou lá e faço minha comida, e a pessoa fala, pastor, mas esse é o pior horário para se comer, mas é o que eu tenho, meu filho. Não comi antes, porque eu precisava me preparar para o culto, precisava fazer algumas coisas no sentido do ministério que o Senhor me deu. Então, nesse sentido, normalmente a gente faz o contrário do que seria saudável. Mas é domínio de si, o comer, o dormir, o ir no banheiro. A gente pregou uma época, aqui mesmo, no Alto das Pombas, num cubículozinho cedido pra gente, que eu acho que era do tamanho aqui assim, ó. Nessa segunda fileira pra cá, era mais ou menos desse tamanho assim mesmo. Quando tinha 8 pessoas, lotou. Ficava geralmente, Calmon ficava em pé do lado de fora. Regil também. Orando para o pitbull não passar antes do culto terminar. O pitbull que andava solto na rua de Paulinho. E não tinha banheiro, meu filho. E se chegasse com vontade de fazer xixi, ficava com vontade, esperando. Domínio próprio. Então a gente vê hoje as pessoas, eu tô morrendo de vontade de fazer. Pô, meu filho, você não morre não. Mas se prender, pastor, dá problema. Meu filho, peraí. Não estou dizendo, a pastora falando porque eu me levantei, eu fui no banheiro, eu levantei. Não. A pessoa se levantar uma vez, ou duas até, não sei, né? A bexiga de cada um. Mas a pessoa levantar uma vez ou duas no culto, até vai. Mas a pessoa num culto levantar 10 vezes. Aí é um problema espiritual. Né? Tem alguma coisa para ser repreendida. Mas especificamente, já pensou eu, dizendo assim para vocês, irmãos, 5 minutinhos, eu vou aqui no banheiro, viu? Um negócio aqui. Não, tem que ter domínio próprio. E eu estou dando um exemplo bem bobo, né? Mas domínio próprio fala de muitas outras coisas, como estudar, como saber o horário de fazer as coisas. Versículo 9, apegado à palavra fiel, é apegado à palavra que dá dinheiro? Não. Apegado à palavra que agrada as pessoas? Não. Apegado a alguma estratégia que vai fazer com que as igrejas fiquem lotadas? Também não. É a palavra fiel, que é uma palavra que normalmente vai afastar os bodes e vai atrair as ovelhas. Então quando você vê muita gente saindo, meu filho, é bode. É bode, tranquilo. Não é só a experiência que me ensinou isso não, foi a Bíblia. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E depois você tem isso testificado com o comportamento dessas pessoas ao saírem da igreja. E na maioria das vezes elas saem de uma igreja bíblica e procuram uma igreja não bíblica para se sentirem à vontade no pecado. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. A palavra fiel é segundo a doutrina. E a doutrina, ela é nada mais, nada menos que o conjunto de ensino que a Bíblia traz. A Bíblia traz um conjunto de ensino. E ensino importa? Importa muito. Você não pode chegar e dizer, eu creio. Sim, você crê em Jesus. Mas que Jesus? Você sabia que os islâmicos também falam de Jesus? Você sabia que os espíritas também falam de Jesus? Você sabia que tem uma série de seitas evangélicas que falam de Jesus, mas não da forma bíblica? Então não adianta dizer eu creio em Jesus. Tiago fala sobre isso e diz, você crê que existe um só Deus? E Tiago está falando isso num contexto onde a maioria das pessoas eram politeístas. Então você diz que você crê em um só Deus, o diabo também sabe que só tem um Deus, e o diabo não é crente. Não no sentido daquele que obedece. O diabo, ele obedece com raiva, mas ele não obedece com amor. Porque até o diabo obedece. E os seus demônios, quando Cristo fala, ele obedece. E muitos têm ouvido a palavra de Cristo e têm rejeitado. Dentro da igreja, é assustador, né? Mas é uma verdade. Por isso você tem que estudar a Bíblia, tem que estudar muito. Tem que se dedicar a isso. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar
pelo reto ensino. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Exortar pelo reto ensino. O ensino verdadeiro, ele é reto, no sentido de que ele não se desvia nem para a direita, que seria o legalismo, e nem para a esquerda, que seria a libertinagem. Então a gente não faz vista grossa para o pecado, mas a gente também não vai inventar determinadas práticas, como se algumas práticas por si só santificassem. Não, o ensino tem que ser reto, para convencer os que os contradizem. E entenda que convencer, irmãos, não é no sentido de discutir, mas é no sentido de ensinar. Então uma pessoa chega aqui com um conhecimento equivocado da Bíblia e ela quer aprender, e aí você ensina, e você explica, e você mostra os versículos. Não é um debate. Paulo mesmo vai dizer aqui nessa carta que o homem que está em busca de discussão, você, depois de repreender ele uma ou duas vezes, homem e mulher, você deixa essa pessoa de lado. Nós não fomos chamados a debater. Mas aqui ele está falando no sentido de você saber o que você acredita. Às vezes a pessoa faz uma pergunta simples: por que o cristão tem que se batizar? Eu sei não, me pegou. Pergunta lá ao pastor. Você não sabe por que o cristão tem que se batizar? E vem cá, e o não crente pode ser rapaz, sei não, pergunta lá ao pastor. Você não sabe? Aí você vai explicar. Uma pergunta que deixa inúmeras pessoas sem dormir. Dízimo é bíblico? Aí você vai explicar, você vai mostrar na Bíblia para essa pessoa. É isso que ele está dizendo. Ele tem que ser apto para o ensino, como está na carta a Timóteo. Eu quero já agora concluir por causa do horário, porque existem muitos insubordinados. Irmão, essa carta foi escrita 1900 anos atrás, mais de 1900 anos. Nós estamos em 2022, né? Essa carta foi escrita por volta do ano 62, 64, então quase 2000 anos atrás. E o que é um insubordinado? O insubordinado é justamente aquela pessoa que ouviu algo bíblico, mas que não gostou, aí ele sai dessa igreja e vai para outra. Não gostei não, a pessoa falou aquilo. É verdade? Mas não gostei. Isso é um insubordinado, a ideia de insubordinado. E mais uma vez aqui a gente vê o termo militar, como o termo ordem. Insubordinado é aquele que não aceita a ordem. Isso é o insubordinado. A palavra de Deus nos ordena a fazer algo. O líder da igreja local, nesse sentido, é o representante do Senhor e fala como deve ser feito de acordo com a Bíblia, porque sem a Bíblia, nenhum líder local tem autoridade, pois toda autoridade vem da palavra. Mas, se você não aceita, você então está nesse padrão aqui, você está nesse grupo de insubordinado, é aquele que não aceita. Como tem gente que diz assim: não, eu não congrego em igreja nenhuma, eu congrego em todas. Esse é o insubordinado. Quem é o seu pastor? É Jesus Cristo. Mas se foi Jesus Cristo que determinou que aqui na terra nós tivéssemos pastores e mestres, então Jesus Cristo não é seu pastor não. Porque se Jesus Cristo fosse o seu pastor, você congregaria em uma igreja local que teria um pastor. Não é pastora não, pastor. E esse pastor, ele iria pregar a verdade, ele iria exortar, ele iria fazer tudo que a Bíblia determina que ele faça, para que haja crescimento espiritual e haja uma vivência prática do evangelho que professamos. Porque existem muitos insubordinados, já era na época de Paulo. Qual a característica desses insubordinados? Pauradores frívolos. A ideia de pauradores é pessoas que falam pelos cotovelos. E eles falam um monte de coisa que é nada com nada. Irmãos, isso é tão atual. Isso é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Quando você conversa com determinadas pessoas, principalmente essa classe de
ditos evangélicos, insubordinados, eles falam nada com nada. Você vai dizer, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que a gente tem que agir assim, assim. Ah, não, eu não concordo, mas assim, mas Moisés, mais Abraão, mais Isaac, mais Jacó, mais Eva, mais a serpente. E nada com nada, sem contexto nenhum. A gente vai dar um exemplo assim, bem simplório. A pessoa quer ficar rica. E a Bíblia diz que os que querem ficar ricos já caíram. A pessoa quer ficar rica e diz, mas Abraão foi rico. Está lá no Antigo Testamento para mostrar que foi rico. Deus enriqueceu fulano e fulano. Por que eu não posso ser também? A gente já viu aqui que o pastor, ele tem que ter uma só mulher, amém? Mas é só o pastor. Eu não sou pastor, então eu posso me casar com 2 ou 3. Você vai dar risada, mas é uma coisa muito séria. Eu conheci uma pessoa, no ambiente de igreja, no ambiente de centro de recuperação, a pessoa disse o seguinte: quando eu não tinha Jesus, nenhuma mulher olhava para mim. Agora que eu tenho Cristo, eu tenho 3 namoradas. A pessoa me disse isso, eu digo, você está maluco? Você é um endemoniado. Mas esse é o nosso contexto atual, irmão. Não estou falando de algo... Não, mas... eu já li a Bíblia, pastor. Jacó casou com quem? Quem? Bora! Vocês não sabem? Quem foi que Jacó casou? 2. E ele teve relação ainda com quem? Com as servas delas. Alguns filhos, alguns patriarcas são filhos das servas. Isso era o costume da época. E não significa que Deus concordava com aquilo, não. A gente já falou da revelação progressiva e da cobrança segundo o que você recebe. A gente recebeu o Evangelho. Nossa cobrança é muito maior que a deles. Aí a pessoa diz, não, mas Jacó é salvo. E ele se relacionou com 4 mulheres diferentes. Então o que tem? Qual o problema eu fazer a mesma coisa? Esses são os insubordinados. Faladores frívolos. Um monte de bobagem, nada com nada. A gente pega o Evangelho simples, como já vimos aqui, reto, sem desvios. A gente mostra que essas pessoas estão enganadas. Versículo ainda 10, enganadores. Porque o problema daquele que está enganado é que ele vai enganar a outros. Pessoa que acredita na mentira, ele vai o quê? Propagar a mentira. Então chega alguém e diz para essa pessoa, eu estou com um problema no meu casamento. Rapaz, é um amante. E pode? Eu sou evangélico. Não, rapaz, pode. Davi tinha um monte de mulher. Salomão casou com 1000. Na verdade, ele casou com uns 700 e 300 eram concubinas. Então assim, você só quer ter uma esposa e um amante? Tranquilo. Imagine. O ambiente evangélico dos nossos dias é esse. Pessoas que acreditam em relacionamentos interpessoais que não são de acordo com o padrão bíblico. A Bíblia define qualquer relação antes do casamento ou fora dele como fornicação. Mas segundo os padrões modernos, não. Fulano, você é casado? Você é casado? Não, a gente se ajuntou. Como ajunta? Assim, cada um morava na sua casa, não, morava na casa do pai, da mãe, eu morava... Aí a gente se ajuntou, tá morando na mesma casa. É casado? Não. E tem que ser? Depende, você quer ir pro céu ou pro inferno? Então cuidado, existe um padrão. É o bíblico. E aqui Paulo vai dizer quais são os mais problemáticos na igreja. Isso continua. Porque como eu disse a vocês, a palavra de Deus é sempre atual. Especialmente os da circuncisão. Que dia é hoje da semana, irmãos? Sexta-feira, amém?
Os irmãos que moram em Itapuã, eles vão passar pelo monte que tem lá em Itapuã, que está tendo até uma obra. Vai construir uma espécie de igreja lá, para os evangélicos. Os falsos evangélicos, né? E essa ideia de subir o monte para orar, ela é do Novo Testamento ou do Antigo? Do Antigo. O Novo, Jesus diz o quê? Entra no seu quarto em secreto. Imagina. Então a gente vê uma série de práticas. Hoje, pleno 2022, hoje, uma série de práticas em igrejas evangélicas do Antigo Testamento, principalmente nas igrejas que têm o cunho pentecostal, o neopentecostal, são práticas do Antigo Testamento que elas querem ressuscitar. Que faziam parte daquilo que a gente conhece como lei cerimonial, que apontavam para Cristo, e todas essas práticas foram cumpridas com Cristo. Por isso, cuidado com essas pessoas que querem trazer de volta o judaísmo. Versículo 11: é preciso fazê-los calar. Percebeu porque os covardes não entram no reino de Deus? Porque o pastor tem que ter voz dentro da igreja. Se tem alguém pregando algum ensino errado dentro da igreja, numa igreja bíblica, essa pessoa tem que ser combatida. E tem que ser avisado os outros membros: ó, cuidado com fulano. Paulo fez isso quando escreve a Timóteo, e ele fala sobre Alexandre o Latueiro. Causou muitos males, resistiu fortemente às nossas palavras. Então, cuidado. É preciso fazê-los calar. Calar aqui não no sentido de violência, mas no sentido de mostrar para as pessoas e para a própria pessoa que ela está errada. Se quiser se manter no erro, ela vai se manter no erro e vai sofrer as consequências disso. Mas tem que ser demonstrado perante toda a igreja. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Então a gente não pode fazer vista grossa. Se sabe que tem alguma coisa errada, a gente tem que agir no sentido de falar, de impedir que esse erro cause uma destruição ainda maior do que já está causando, porque qualquer erro já causa problema. Então é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, famílias inteiras, sendo influenciadas por pessoas que propagam ensinos que não são bíblicos, pessoas que são insubordinadas, que não respeitam a liderança que o próprio Cristo instituiu à igreja, ensinando o que não devem por torpe e ganância. Perceba que o que está por trás das ações malignas sempre tem a ver com dinheiro, poder e relação íntima. Torpe e ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta. E olha que coisa, Paulo vai usar um referencial local. Ele vai dizer que a fama dos cretenses era essa. Os cretenses tinham uma fama. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, quem são essas pessoas? São os cretenses que não estavam obedecendo o evangelho e querendo ser reconhecidos como evangélicos. Porque essas pessoas agirem dessa forma no mundo não tem nada demais. O mundo está em trevas. O problema é quando essa prática ela é associada à igreja. Aí tem problema. Porque a igreja tem que ser luz. E se a luz que é em nós forem trevas, quão densas trevas serão. Então aqui Paulo está dizendo: olha, a característica dos de Creta é essa aqui, e é conhecida em toda a região. Mas como cristão, vocês são regenerados. Então aquele que era mentiroso, não minta mais. Aquele que era uma fera terrível, o que é uma fera terrível? Uma pessoa que se ira, uma pessoa que quer morder os outros. Tem que ser o quê? Uma pessoa amável. Aquele que era um ventre preguiçoso,
A pessoa que era conhecida por ser preguiçoso tem que ser um cristão operoso. Eu dividi o evangelho, chegar mais cedo na igreja para ver o que precisa, vou fazer assim, eu quero trabalhar, fazer as coisas para Cristo, aleluia! Tal testemunho é exato. Versículo 13. Portanto, repreende-os. Então, quando Tito visse essas pessoas de Creta agindo na igreja como agiam fora da igreja, qual era a atitude de Tito como líder da igreja local? Tinha que repreender. Ah, mas o pessoal não gosta quando é repreendido. Ô, meu filho, mas aí... Quem aqui tomou já a vacina do Covid? Eu acho que quase todo mundo, né? Ou todo mundo, né? 2, 3, 4 doses. Quando você toma uma furada, dói. Dói ou não dói? Dói. Aí você chega para a pessoa que vai dar a vacina, né? O auxiliar de enfermagem, sei, o técnico lá. Ó, você vai me dar a vacina, mas eu quero sem doer. Oh, Deus, é verdade. Como é que vai ser sem doer? A pessoa vai enfiar uma agulha. Claro que vai doer. Agora, tem pessoas realmente que tem uma mão mais leve do que a outra. Tem uma pessoa que parece, né, que tá igual o morredinho, cortando carne. Venha! Tchá, 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 tchá. Mas tem pessoas que... Mas até essa pessoa que tem a mão mais leve, vai doer, irmão, a vacina. O líquido saindo lá, dói, às vezes queima, tem aquela sensação de ardor, né? Então, a mesma coisa, quando você é repreendido na igreja, arde. Nada a ver. Eu podia falar de outra coisa, a gente estava lá em Lucas. Quem está falando de Tito hoje? Nada a ver. Eu não estava preparado para Tito. Estava preparado para Lucas. Foi mesmo dentre eles. Versículo 13 agora. Tal testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente. Ó. A repreensão é proporcional à desobediência. Se a desobediência é aberta, a repreensão tem que ser severa. Para que toda a igreja saiba que aquele comportamento de um grupo específico ou de uma pessoa específica está errado. Para que aquele comportamento não influencie a outros. E tem que ser severamente. Quando o pastor faz isso, sem amor. Sem amor nenhum, errado, tudo errado. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Você tem que ser sadio na fé, mais do que você deve ser sadio na sua vida física. A sua fé tem que ser mais sadia do que o seu corpo. Tenha um corpo sadio. Se alimente corretamente. Faça atividade física. Durma nas horas que deve dormir. Mas o mais importante é a saúde da sua alma. Amém. Como anda a nossa alma, irmão? Como anda a nossa saúde espiritual? A gente tem tomado as vacinas. Já está todo mundo aqui imunizado de heresia? Para heresia? Não, pastor, quando a heresia vem, já repreendo logo. Ou será que a gente deixa entrar? Vai vista grossa. E tem gente ainda que defende heresia. É mais assustador ainda. Cada um tem sua fé. Não, cada um tem sua fé, não, irmão. A gente já viu aqui que a fé é uma coisa comum. Tem que ser igual. De acordo com a Bíblia, que é o parâmetro. Versículo 13. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. 14. Versículo 14. Concluindo já, irmãos. E não se ocupem com fábulas judaicas. Olha, é tão impressionante isso, irmãos. Como as pessoas passam tanto tempo na igreja debatendo coisas sem sentido. Eu vou dar só um exemplo, né? Espero que ninguém fique chateado. Se ficar também faz parte. Pastor, a língua estranha. Não, irmão, é sério. A gente já falou da Torre de Babel.
a gente já mostrou em Pentecostes, a gente já explicou o propósito, que na Torre de Babel o Senhor queria que todos se espalhassem pelo mundo, por isso colocou idiomas diferentes. A gente já explicou que no Evangelho as ovelhas que estavam perdidas, elas seriam atraídas para que houvesse um só rebanho, um só pastor. E como é que vai chamar essas ovelhas se a língua é diferente? Então tem que aprender o idioma. Como é que eu vou evangelizar na Índia? No mínimo eu tenho que saber inglês, que é uma língua universal. Aí, como eu já ouvi alguns casos, chega lá, você fala inglês e aí tem um tradutor que vai lá e pro dialeto da tribo que você está lá, traduz. Isso era o contexto, irmão. Esse contexto até hoje é assim. Porque as pessoas ficam falando dessa língua dos anjos e língua de... Pelo amor de Deus, é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Porque quem acredita, irmãos, nessa língua que fala que o... Eu não vou fazer nem uma piada aqui, não, mas assim, essa língua que ninguém compreende. Meu Deus, qual o propósito disso? A edificação, aí algumas pessoas chegam e dizem, mas é para edificação própria. Aí eu quase que eu me lembro, e aí eu vou falar sério, por mais que você ache que é brincadeira, mas é sério. Quem aqui é da minha idade, né? Eu tenho 43, eu sou da época de um jogo chamado Street Fighter. Um jogo de videogame. Eu não tinha um videogame em casa, meu pai não gostava de me dar essas coisas, mas tinha aquele negócio na rua, como é que chama? Fliperama. E aí tinha dois personagens, Ken e Ryu, que eles soltavam o quê? O Hadouken! É uma bola de fogo. Então como era? Ele pegava poder e já soltava. E você está dando risada, mas você sabia que o pessoal faz Hadouken nessas igrejas pentecostais? Tchá, e derruba todo mundo, cai, todo mundo diz que aquilo foi poder de Deus. Não, meu filho, ali foi Street Fighter, na igreja evangélica. Então assim, edificando assim, mas pra quê? Pra fazer vinha? Que é isso? Jesus nunca fez isso. O que faz que essa discussão acabe? Jesus falou em alguma língua diferente para que se tornasse espiritual. Jesus nos ensinou a orar, e ele nem precisava, porque ele e o Pai são um. Mas ele subia para orar de madrugada, para nos dar exemplo. Mas ele falou em uma língua que ninguém entende para se edificar. Oh, meu Deus. Aí fica essas discussões. Anjo, revelação, sonho, futuro. Não, pastor, a pessoa me disse que nesse ano eu vou casar. E você acreditou? Tem gente que está ouvindo essa versão há 5 anos. É nesse! É agora, é sem falta! Porque veio a pandemia. E Jesus não contava com a pandemia, por isso que adiou o seu casamento. Fábulas judaicas. Fábulas, contos. Cuidado, irmãos. Tem um livro mesmo assim que é um serviço ao Evangelho de um desses falsos mestres, muito famoso, chamado Benihim. E ele diz, que o livro dele é um dos mais vendidos, viu? No mercado evangélico. Bom dia, Espírito Santo. Só heresia. Coisas absurdas. Que Adão tinha asa e voava. Que Eva dava a luz pelo lado. É umas coisas assim absurdas. Ele diz que foi o Espírito Santo que revelou para ele. E um monte de gente acredita. Esse daí que dá o Hadouken, que derruba o pessoal. E tem os imitadores dele também. Fábulas judaicas. Inclusive esse falso mestre, ele só prega com terno branco. É por isso que você vai ver no monte o pessoal subindo de jaleca. E você pergunta, é médico? É enfermeiro? Não, sou pastora. Aí vai de jaleco e com tambor. Aí você fala, é o que? Mistura de sambista com enfermeiro, com médico. É um médico sambista? O que é isso? Não, é uma pastora subindo no monte para invocar os deuses. Pelo amor de Deus, irmão. E aí o pessoal fica chateado quando você fala isso. Mas tem que falar para você não ser enganado. Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Cuidado, porque como eu falei, toda autoridade da liderança local emana da palavra.
Então o pastor não pode dizer para você fazer ou deixar de fazer algo que a Bíblia diz para você fazer ou deixar de fazer. Então, como eu vi uma vez um desses pastores assim, que tem esses títulos, e aí ele explicando uma passagem que fala de mentira na Bíblia, e aí ele tentou dizer que existem algumas mentiras que são permitidas por Deus. Como assim? Não, mentira é mentira, toda mentira é pecado. Então cuidado, porque alguém pode te dizer, não, você em algumas situações pode ser autorizado por Deus a mentir. Não tem essa situação. Essas pessoas são desviadas da verdade. O problema daquele que é desviado na verdade, a gente já falou, é que ele vai desviar a outros. Todas as coisas são puras para os puros. Está vendo? Então eu posso fazer toda coisa de errado, mas eu acho que é correto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que um cristão, ele faz as coisas e ela é pura, porque foi purificada por Cristo. Mas aquele que não é cristão, tudo que ele fizer, por mais religioso que seja, é impuro. Dá um exemplo, Nicodemos. Você acha que Nicodemos vivia uma vida libertina? Nicodemos era um fariseu, era um dos principais fariseus, era um homem que buscava viver as minúcias da fé judaica. Mas o que é que Jesus diz a Nicodemos? Qual é o diagnóstico? Tem que nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, você ainda está impuro. Você tem que ser purificado pelo meu sangue. Não é o sangue que o sumo sacerdote asperge, não são as suas obras que você acredita que são de caridade, não, ou suas obras de obediência. Não, é a fé em Cristo. No caso de Nicodemos, o Cristo que estava ali com ele, Cristo que foi anunciado em todo o Antigo Testamento. No nosso caso, o Cristo que já veio. É a fé nele que nos salva. Todas as coisas são puras para os puros. E você percebe que essa linguagem é repetida quando Pedro é enviado a evangelizar o primeiro não-judeu. No livro de Atos. Qual é o nome dele? Cornélio. E aí Pedro tem aquela visão dos animais impuros. E aí o Senhor dizendo, olha Pedro, mata e come. Já pensou se você for vegano? Não como. Só como fruta e verdura que cai do pé. Eu nem tiro ela para não matar da árvore. Pelo amor de Deus. É umas coisas que você ouve hoje, né? Mas, mata e come, Pedro. E Pedro diz, mas não, Senhor, de maneira nenhuma, eu vou comer esses animais impuros. E a resposta do Senhor a Pedro qual é? 3 vezes, viu? Não diga que é impuro aquele que eu purifiquei. É a mesma linguagem aqui. Por isso que ele está dizendo, todas as coisas são puras para os puros. Quando você é um regenerado, você faz as coisas para a glória de Deus. Quando você não é regenerado, ainda as melhores coisas que você faça são para a ira de Deus. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Nada. Por mais correto que seja. Fulano, milionário, disse que não vai deixar 1 centavo para os filhos. Vai doar tudo para diminuir a fome na África. Olha que coisa. Eu creio que esse fulano vai para o céu. Vai não. Se não crê em Cristo, vai não. Mas ele vai doar toda a fortuna dele para diminuir a fome na África. Para comprar remédios para essas pessoas doentes lá. Mas isso não salva ninguém. Ele fez para a sua própria glória. Ele não fez para a glória de Cristo. Por isso que a gente vê as fundações, né? As fundações normalmente recebem o nome da própria pessoa. E aqui ele continua e diz, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Concluindo o último versículo, no tocante a Deus, olha que coisa assustadora. Esse é um diagnóstico da maioria dos evangélicos de hoje. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Você pergunta para um evangélico, para aquele pessoal assim mais, né? Mais aquecido, mais assim de pula, grita. Conhece a Deus? Cheio! Falei com ele agora. A pessoa pega em você e já começa a se tremer. Isso
O que foi te sentindo bem? Não, é o poder, é o poder. Professam conhecer. Com esse desequilíbrio. Um desequilíbrio que é percebido até por pessoas que não são cristãs. Professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Ah, eu conheço a Cristo, conheço a Bíblia toda. Mas eu não aguento ver dinheiro. Se eu ver dinheiro, sai da minha frente. Depois eu até peço perdão. Então cuidado, irmãos. Porque se você foi salvo, a evidência qual é? Boas obras. Ninguém foi salvo para continuar pecando. A graça não é um induto para a gente continuar pecando. Muito pelo contrário. A graça é a motivação para a gente lutar contra o pecado, que de perto nos assedia. Então, existem muitas pessoas, muitas, não são poucas, muitas. Por isso que, como disse o irmão José, acho que na terça-feira agora, no Evangelho de Lucas, o homem se aproxima de Jesus, ao ouvir o sermão de Jesus, ele diz: mestre, são poucos os que se salvam. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele viu que o que Jesus estava pregando, quase ninguém vivia. E o pior, quase ninguém queria viver daquela forma. Aí ele disse: rapaz, então são poucos que se salvam. Né? Porque se tem que amar os inimigos, então já foi o quê? 90%. Então, são poucos os que se salvam. Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vai chegar um momento em que as pessoas vão querer entrar. E o exemplo qual é? A Arca de Noé. Você acha que quando o dilúvio veio e a água começou a subir, você acha que as pessoas não queriam mais entrar na arca, não? Você acha que ninguém gritou ali? Noé! Abre aí, Noé! Noé, joga uma corda, Noé! Quero subir aí também! Mas Noé não podia fazer nada. Quem fechou a porta? Deus. Eles tiveram 100 anos. 100 anos para entrar na arca. Eles tiveram a oportunidade até de participar, de ajudar Noé também na construção, se arrependesse. Mas escarneciam de Noé. Quando veio o dilúvio, matou a todos. Mas a gente sabe que a água ela sobe aos poucos. A chuva foi aumentando a inundação. E aquela arca que estava no chão, de repente começou a flutuar sobre a água. E as pessoas começaram a procurar lugares altos. Mas até o lugar mais alto da terra foi coberto pela água a alguns metros. De maneira que morreu o mundo inteiro. Só 8 pessoas se salvaram porque estavam dentro da arca, no lugar que Deus mandou elas estar. Não adianta dizer: eu sou crente. Não. Você vive como crente. As obras que você pratica, como é? No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eu carrego uma Bíblia. Eu fui batizado. Eu sei. Mas você ama a Deus e ao seu próximo. Ninguém pode esconder amor. Quando você ama, a pessoa sabe que você ama. Porque o amor, ele é vivido. Negam por suas obras. Foi o que Jesus condenou, por exemplo, os fariseus. Os fariseus conheciam o Antigo Testamento. Eles, vem cá, vocês conhecem o Antigo Testamento. Por que vocês estão tão assustados com o que eu falo para vocês? Porque o que eu estou falando para vocês está escrito. Mas as obras, por isso que está lá. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, porque amaram mais as trevas. Por quê? Suas obras eram más. Negam por suas obras. Então não é o rótulo de evangélico. Essa mídia social, ela serve para alguma coisa. Então você vê pessoas que se dizem evangélicas, aí tiram uma foto
toda sedutora ou sedutor no Facebook ou no Instagram e bota embaixo um versículo bíblico. Você fala, é cara de pau. Né? Que vergonha. Hoje eu tive o desprazer de ver isso. Um jovem fazendo isso. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Não se enganem. As nossas obras dizem quem somos. Você está dizendo que você é salvo, não é? Então analise a sua vida. Você vive como salvo? Pare de se enganar. O pior tipo de engano é o auto-engano. Naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor. Não me chamar de Senhor agora. Durante toda a sua vida, eu te ensinei o caminho que você devia andar e você rejeitou. Agora eu sou seu Senhor. Negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Você sabe que é abominável? É algo que Deus tem nojo. Abominável. É como está lá no livro de Provérbios. Aqueles que tapam os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração, é abominável. Então as pessoas que estão orando em desacordo com a Bíblia, é abominação. É por isso que são abomináveis. Desobedientes. Mais uma vez, a palavra desobedientes aqui vem como um reforço ao versículo 10, que fala que eles são insubordinados. Eles são insubordinados ao mesmo grupo. Eles são insubordinados e eles são desobedientes. E perceba, a obediência não é a liderança bíblica, porque a liderança bíblica ela está exercendo um papel de Deus. As pessoas que são desobedientes, elas são desobedientes ao Senhor. Como no caso daquele jovem de Coríntios, em 1 Coríntios 5, que Paulo diz, eu entrego a Satanás. Era Paulo que estava fazendo aquilo? Não, foi aquele jovem que fez aquilo a ele mesmo. Quando ele cometeu essa loucura de se relacionar com a mulher do seu pai. É por isso que são abomináveis, desobedientes, e concluo aqui, e reprovados para toda boa obra. Eu espero, irmãos, que esse estudo que hoje começamos e que, se Deus permitir, no domingo iremos concluir, nos ajude a sermos uma igreja mais bíblica. Uma igreja bíblica, ela é formada por cristãos que são regenerados e que evidenciam isso no seu viver diário. Não adianta apenas a gente frequentar os cultos e praticar determinados rituais religiosos. Nós precisamos ser uma nova criatura. É preciso que a gente corte aquilo que a gente não está querendo. A mensagem fala sobre isso. É o teu olho que te faz pecar? Arranca. É a tua mão? Corta. É o teu pé? Corta. Mas não continua vivendo uma vida que desagrada a Deus. Porque senão o diagnóstico vai ser esse que a gente vê aqui no último versículo do capítulo 1. Você vai ser reprovado para toda boa obra. Então, pessoa que de repente quer fazer alguma coisa na igreja, quer participar de algum ministério, fazer algum serviço, isso é maravilhoso. Mas se você não estiver dando um bom testemunho cristão, você está desqualificado para isso. Então a gente precisa repensar. Não no sentido de que agora é mesmo que eu não vou fazer mais nada. Então aí você já está se autocondenando. Porque aquele que não tem desejo de fazer as coisas para Cristo, já é um alerta de que não foi regenerado. Por isso que o Senhor nos ajude, irmãos, acima de tudo, examinarmos a nós mesmos nessa noite. Começar de mim. Apareceu aqui as características que eu tenho que ter. Então, precisamos nos examinar à luz das Escrituras, se de fato estamos vivendo como cristãos, e então, de maneira unida,
possamos cumprir o propósito pré-estabelecido, como eu disse no começo, repito agora, pré-estabelecido por Deus para essa congregação local que somos. Nós não fazemos parte de uma congregação local, nós somos uma congregação local. A igreja não é um lugar que você vai. A igreja é um local que você foi atraído na sua conversão a fazer parte. Um exemplo, pastor, o que você está falando? É como que cada um de nós fôssemos um tijolo desse prédio. Isso é a igreja. Cada um de nós, tijolo, 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 e vai sendo edificado. Nós somos esse edifício. Por isso que não conta o local, o tamanho, não conta a formosura, não. O que de fato é importante aqui é se nós temos vivido como Cristo mandou. É isso que vai alegrar o nosso Salvador. Nós sermos igreja, um com o outro, conectado, e todos nós ligados a Cristo e ligados uns aos outros por Cristo, em Cristo e para Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a aprender e a praticar. É tão difícil, Senhor, para a nossa carne nos submetermos a ensinos que estão tão claros na palavra, mas que carnalmente ainda resistimos. Por isso nos socorre, Senhor, em meio à nossa fraqueza. E ó Deus, Espírito Santo, Tu que habita em nós, nos impulsiona a viver da maneira como devemos, como Cristo nos ensinou, como agrada a Deus Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver dessa forma. Que assim como Cristo, sejamos como igreja, a luz do mundo e o sal da terra. Ó Senhor, eu te peço mais uma vez que sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa entregues a nós mesmos, mas que estejamos sempre nas Tuas mãos. Pois nas Tuas mãos sabemos que sempre estaremos guardados e seremos conduzidos da maneira correta para o céu. Ainda que doa, Senhor, mas tira da nossa vida aquilo que tem nos afastado de Ti e tem nos impedido de viver uma vida santa como devemos. E nos ajuda, Senhor Jesus, a ser santo, como o Senhor nosso Deus é santo. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para você mesmo, é crente e tem que ser de verdade.